Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 14/5, hoje é a nossa aula de física, nós vamos começar então o capítulo 19, tá bom? O capítulo 19 é a respeito de teorias da cinética de gases, né? Como que os gases se comportam. Só que eu acredito que seja interessante a gente revisar assim, de forma teórica, tudo que a gente conseguiu acompanhar até o presente momento no segundo bimestre. Então, você que está um pouquinho atrasado, você que não está sabendo o que está acontecendo, eu vou fazer um resumo aqui, eu coloquei os principais tópicos, tá? Para você se orientar. Porém, todos os vídeos já estão postados, tá tudo certinho, tá bom? Então, não perca a oportunidade de assistir todas as aulas, a fazer os exercícios que eu propus, exercícios resolvidos mesmo. E nas próximas semanas a gente vai estar fazendo o trabalho processual e depois trabalho pontual. Então é interessante que vocês estejam preparados. Não tire dúvida somente na hora do trabalho, que foi isso que aconteceu no primeiro bimestre, tá bom? Então, no capítulo 18 a gente começou a falar sobre temperatura. O que é temperatura? Temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas de um determinado material, seja ele fluido, seja ele gás, seja ele sólido, tá? E a gente viu 3 escalas principais para medição dessas temperaturas: grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Né? Lembrando que o Kelvin é a medida no SI e a gente aprendeu como converter essas unidades através de fórmulas, e no vídeo de exercícios, que eu separei 6 exercícios, eu ensinei para vocês a como não usar a fórmula, a não precisar decorar, tá? A utilizar referências de máximos, mínimos, tá bom? Tranquilo? Aí a gente estudou também posteriormente, né, as escalas a partir de dilatação de materiais, né, dilatação térmica, dilatação superficial ou dilatação volumétrica. Como que os materiais dilatam, né, conforme a variação de temperatura, que é aquela formulinha ΔL igual a L0 alfa vezes ΔT, né? Isso é para variação linear, variação de linha, né? E é muito interessante a gente estar estudando a variação volumétrica, porque isso tem que ser previsto nos projetos, tá bom? Então, esse que é o efeito da temperatura em alguns materiais. Tranquilo? Então, depois, logo dessa parte, a gente entrou dentro do assunto de calor. Quando a gente submete, por exemplo, uma panela com água a uma temperatura mais elevada do que a temperatura ambiente, o que acontece? Né, o calor, ele sai da chama, passa para a panela, a qual passa para para o fluido que está ali dentro, não é isso? Né? Mas quem faz esse trabalho? É o calor. O calor, pessoal, ele é a energia que age, né, que sai de um corpo ou que chega em um determinado corpo através da temperatura, tá? Calor, gente, é energia. A unidade do SI é joule. Tá? Mas aí pode ter a medida também de caloria e pode ter também a medida de BTU, tranquilo? Então a gente viu os valores aí de conversão, tá? 1 joule igual a 4,18 calorias, que é igual a 3,96 vezes 10 a menos 3 BTUs. O que é BTU? É aquela unidade britânica utilizada normalmente em ar-condicionados, tá bom? E a gente viu também como que a gente pode calcular o calor que chega ou que sai de um determinado corpo, né? Então a gente utilizou aquela fórmula QMC ΔT, né? Essa é a fórmula mais utilizada, porque esse C, que é o calor específico, ele é para 1 grama de material. Então Q, calor igual a massa vezes esse fator C, que é a quantidade de calor liberada por 1 grama de um determinado material, né? Vezes a variação de temperatura. Então, isso daí a gente tem a quantidade de calor que entra ou que sai em um determinado corpo. Lembrando que a gente sempre tem que fechar um sistema. A gente tem que saber, por exemplo, a gente está analisando, vamos supor uma panela sendo aquecida. A gente precisa saber qual que é o seu sistema. Seu sistema é a panela, né? É a panela, ou é a água, ou é o fogo. Você precisa delimitar isso daí, tá bom? Então, por exemplo, lá no vídeo eu falei sobre uma xícara de café.
Então, quando o café, obviamente, eu pelo menos gosto de tomar quente, né? Então, o meu fluido é o meu sistema, ok? Então, quando eu perco o calor, lembrando que não existe frio, né? Que existe a ausência de calor, porque o calor é aquilo que é transferido, é a energia que sai ou que chega em determinado corpo. Eu dei justamente esse exemplo, quando o calor sai, né, sai do café e vai para o ambiente, ou seja, quando o café esfria, né, isso nós estamos perdendo calor, ou seja, é um calor negativo. Até fiz a analogia com a conta, né, conta de banco. Quando seu dinheiro sai, você fica mais no negativo, não é verdade? Então, calor ele tem justamente esse sinal. Ao contrário, por exemplo, de uma água que está sendo aquecida. Se o meu sistema for a água e eu estou adicionando calor através da chama de um fogo, né? Eu estou recebendo calor e meu Q, né, representado pelo calor, ele é positivo. Tá bom? Então, isso é calor específico, né, que é MC delta T. Só que quando a gente tem uma transformação de fase, por exemplo, quando ele sai do estado líquido para um estado de vapor, no caso da água, né, ou ele sai, no caso de um estado líquido para o estado sólido, né, que é o estado de gelo, por exemplo, a gente tem os calores de vaporização, calor de condensação, né? E a gente precisa calcular porque a energia para transformar a fase de um material pode ser metal também, né? Por exemplo, um ouro sendo derretido, ele está em estado metálico e a gente quer que ele derreta, quer que ele chegue no estado líquido. Então isso é calor de ebulição, né? Então a gente precisa necessariamente estar trabalhando com esses valores. Só que é diferente do calor específico, que é MC delta T. A gente utiliza outra fórmula, que é Q igual a L vezes M. M é a massa e L é o calor específico para mudança de fase. A gente chama de calor de transformação, tá bom? Normalmente essas unidades aí, elas estão em joules, ou no caso C, da fórmula QMC delta T, ou então o L vezes M igual a Q, que é o calor de transformação. Normalmente essas constantes que dependem do material, elas estão em unidade de energia, né? Que é joule ou caloria, e no caso do C, ele vai estar em unidade de gramas ou quilogramas também, e de Kelvin, unidade de Kelvin. Então, sempre que a gente for trabalhar com as fórmulas, a gente precisa ver essa constante, qual que é a unidade dela, para a gente padronizar as demais unidades na fórmula, fazer a conversão, tá bom? Então, basicamente, isso era o que tínhamos de calor. E aí, todo esse assunto de calor, a gente conseguiu definir, então, com a primeira lei da termodinâmica, com a lei zero da termodinâmica, né, que é justamente quando dois corpos estão em contato, a partir de um tempo eles tendem a estar em equilíbrio de temperatura, né? A gente definiu a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela introduz dois novos assuntos, que é a energia interna, é o ΔE int, que eu só chamei de ΔE, que é a energia de cada molécula. Cada molécula tem. A gente despreza os efeitos de energias mecânicas, né? Tipo energia potencial elástica, energia potencial gravitacional e energias cinéticas também, que é devido aí à velocidade da molécula. Então, é a própria energia que cada molécula dentro de um determinado sistema tem, tá bom? Só que aí a primeira lei também, a gente fecha o sistema. O sistema ele precisa ser hermético, precisa ser fechado em relação aí à atmosfera. E aí a gente introduziu um novo assunto que é trabalho. O que é trabalho? Trabalho é também a medida de energia, né? Que tem a fórmula igual P vezes variação de volume, né? Então, trabalho representado pela letra W é igual a pressão naquele nosso sistema ali, vezes volume final menos volume inicial, tá bom? Então, esse trabalho aí, ele se relaciona com o calor justamente através da energia interna. Energia interna é igual a Q menos trabalho. Professora, na prática, o que é esse trabalho? Calor, a gente viu o que é. Calor é medida de energia conforme a temperatura.
é a energia que entra ou que sai em um determinado corpo, conforme a variação aí de temperatura. Trabalho, gente, é a energia que um determinado fluido, né, exerce em um determinado sistema, né? Então, por exemplo, eu falei para vocês sobre o cilindro de um veículo. Quando acontece a combustão ali, é gerado um gás, né? E esse gás expande para gerar trabalho em um determinado eixo, né? Ou então, por exemplo, um pistão que levanta e sobe para amassar latinhas, por exemplo. Esse trabalho do pistão de subir e levantar, esse trabalho de fato que ele exerce, a gente chama de trabalho através de energia, tá bom? Professora, mas como que é possível fazer isso com o gás? Porque ele tem essa energia interna, ele tem uma determinada quantidade de calor ali. Então, essa quantidade de energia interna, ela pode ser convertida em trabalho. E isso explica muitos fenômenos que nós temos aí, principalmente as movimentações dos veículos, né? Que é através justamente da queima do combustível. Então, nós temos lá o nosso cilindro, né? Então, o cilindro é adicionado ali dentro o combustível, é adicionado o ar. Para o caso dos carros de gasolina, é adicionado a centelha. Esse combustível, quando você queima combustível, o que ele tende a fazer? A explodir, não é? Não é verdade? Então, ele é explodido ali e através dessa explosão, esse gás, como ele está com energia muito grande, ele faz subir esse pistão. Essa ação em subir o pistão, ele gira o girabrequim, que gira o eixo principal lá de movimentação do veículo, tá bom? Então é dessa forma. Quando a gente pensar em trabalho, vamos pensar nisso daí. Futuramente vocês vão ver em outros sistemas de forma muito mais evidente, mas aqui para nós vamos nos atentar agora através desses exemplos, tá bom? Então, a primeira lei da termodinâmica fala que a variação de energia interna de um sistema é Q menos W. Então, a variação, a energia cinética do sistema, ela pode ser aumentada quando a gente aumenta o calor, através, por exemplo, da temperatura, ou quando a gente extrai trabalho dele, quando a gente exerce trabalho com esse nosso sistema aí, tá bom? Depois da primeira lei, o que a gente viu? A gente viu os casos especiais da primeira lei da termodinâmica, né? Por exemplo, em sistemas adiabáticos, né? Que não tem troca de calor com o ambiente, por exemplo, né? O Q vai ser igual a zero, então a variação de energia interna vai ser igual ao trabalho, né? Tem os casos de volume constante, que não há variação de volume. Se a gente não tem variação de volume, a gente não tem trabalho, então a variação de energia interna vai ser igual ao trabalho também. Vimos também os sistemas de ciclo fechado, que a variação de energia interna é igual a zero, e expansão livre, que a gente não consegue falar com a primeira lei da termodinâmica, tá bom? E aí depois a gente pulou para os fenômenos de transferência de calor. Na verdade é transferência de energia o nome correto, né? Mas a gente fala transferência de calor porque é o nome mais utilizado aí no meio de engenharia, e a gente viu três fenômenos principais que vocês, principalmente o pessoal da mecânica, vai estudar extensivamente, né? O primeiro é a condução de calor. O que é condução? É conduzir algo, não é verdade? E nesse caso aqui, a gente conduzir a energia através do calor, né? Através de um meio material, tá? Então, por exemplo, quando você tem uma parede, o sol bate na parede na parte externa e esse calor adentra até você. Se a condução não existisse, o calor ficaria só para o lado de fora, não é verdade? Mas nesse caso, como existe a condução, essa energia ela adentra o seu ambiente. Então, esse fenômeno, olhando somente para a parede, ele é chamado de condução, ok? Depois a gente viu o processo de convecção. Convecção, pessoal, inclusive a gente não formulou, a gente não mostrou nenhuma fórmula delas, porque depende de muitos fatores, visto que a convecção, ela depende de fluidos em um determinado ambiente. Então, por exemplo, um vento que refresca o seu rosto na beira da praia, né? As correntes de ar. Então, tudo isso é convecção, é a condução de calor através de fluidos, né? Porém, como tem vários fatores, a gente
e não cabe aqui, né? Inclusive a gente tem um livro só para convecção, não coube a gente fazer postulação em forma de números, mas é interessante a gente saber, né? Que convecção é a transferência de energia, né, do calor através de movimentações de fluidos, tá bom? Então, as correntes marítimas, as correntes de ar, tudo isso são explicados pela convecção, tá? E por último foi a radiação, né? Radiação são ondas eletromagnéticas que cada corpo emite, né? E essas ondas, elas radiam, né? Ou o nosso corpo ele também pode absorver essa radiação e a gente consegue calcular esse valor, tranquilo? Sendo que quando a gente calcula a quantidade de energia que a gente irradia, ela depende da nossa temperatura. E quando depende da quantidade de energia que a gente absorve, ela depende da temperatura do ambiente, tá bom? Então aí até dei exemplo para vocês lá no vídeo, falando o seguinte: por que quando a gente tem uma sala de aula, por que quando tem 30 pessoas, o ar-condicionado é de uma forma? E quando tem 60 pessoas, o ar-condicionado é de outra forma. Você já parou para pensar nisso? Esse fenômeno, essa quantidade de energia que cada ser humano exala, são ondas, né? São ondas de calor, é a própria temperatura do ser humano, tá? Que emite um determinado calor, determinadas ondas, né? E obviamente isso gera uma diferença de temperatura no ambiente. E através aí da lei zero da termodinâmica, obviamente, né, o nosso calor tende a ir para um lugar mais frio, né, entre aspas, com temperatura menor. Então ele sai de nós e vai para o ambiente, tá? Mas em compensação a gente também absorve uma quantidade de energia, né, uma quantidade de radiação, só que próximo àquela que a gente está emitindo no ambiente, ela é muito menor. E aí o ar-condicionado ele tem mais dificuldade de extrair maior quantidade de calor, visto que ele é dimensionado por uma quantidade de BTUs, né? Uma quantidade de calorias, uma quantidade de joules, né? De energia para tirar ali do ambiente, tá bom? Tranquilo, então esses foram os assuntos que a gente viu nas últimas aulas aí do capítulo 14, do capítulo 18. E agora a gente está indo para o capítulo 19. Nós vamos falar sobre a teoria dos gases ideais. Por que a gente vai ter um capítulo só para falar de gases? Porque, gente, o comportamento de gases é totalmente diferente. Os gases eles se comportam de uma maneira totalmente diferente dos sólidos e totalmente diferente dos líquidos. Então, devido a esse comportamento especial, a gente consegue trabalhar um capítulo inteirinho só para eles, para a gente estimar volume, temperatura, pressão, coisas que a gente faz de uma forma diferente para líquidos e sólidos. Tranquilo? Então, vamos lá, esse daqui é o nosso vídeo resumo das últimas aulas, espero que vocês tenham aproveitado, quero que vocês tirem dúvidas, não percam essa oportunidade de estarem estudando em casa, tá? Aproveitem mesmo, qualquer coisa me perguntem, e o trabalho processual e o trabalho pontual está chegando, tá bom? Grande abraço para vocês e até daqui a pouco.